Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos para o nosso dia 30 de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre que nós fomos formados para servir a Deus. Você foi formado para servir a Deus. Deus ele fez cada pessoa desse planeta com uma qualificação especial, com um papel essencial que só você pode desempenhar ele e você foi moldado com o objetivo de contribuir algo aqui na Terra e com isso acabar servindo ao Senhor. Então, antes de Deus criar você, ele decidiu qual seria o papel que você iria desempenhar aqui no mundo e ele te formou com as características exatas, essenciais para cumprir esse propósito, para cumprir o propósito de Deus para sua vida e também cumprir com a missão aqui na Terra, com a obra dele aqui na Terra. Então, você pode sim desempenhar um papel e tem algo que é só você que pode fazer. E você pode pensar assim, Jaque, mas o meu dom, o meu papel, eu acredito que é cantar, mas tem tantas pessoas que cantam, tem tantas pessoas que louvam, que trabalham na adoração. Pois é, mas cada uma tem o seu jeitinho. A outra pessoa, ela vai atingir um determinado público com com o seu canto, com a sua voz. Você vai atingir diferente. É a mesma coisa quando alguém prega a palavra de Deus. Cada pessoa vai atingir um coração. Então tem coisas que pode ser que várias pessoas façam também, mas só o seu perfil, as características suas é que vão atingir algumas pessoas e assim elas vão acabar conhecendo ainda mais Jesus. Então, Deus ele fez a gente de uma maneira muito singular, ele nos criou assim de uma maneira muito específica para com que a gente desempenhasse esse papel. E por mais que muitas vezes você possa pensar que você não tenha nada de bom, né? Deus não faz sucata, ele não faz coisas ruins, ele não faz sobras, mas ele fez a gente de modo maravilhoso. E isso tudo significa na nossa vida que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, nada é insignificante. Deus, ele usa tudo que acontece com o pensamento de nos moldar cada vez mais para a missão, de nos moldar cada vez mais para o propósito dele para a nossa vida e nos tornarmos habilitados para a obra dele. Então, Deus jamais ele desperdiça alguma coisa. Eu quero que você pense bem, né? Ele deu para você habilidades, ele deu para você interesses. Você tem interesse em várias coisas, provavelmente. Ele deu para você talentos, com certeza tem coisas que você faz muito bem. Então ele deu dons para você, uma personalidade que pode ser que muitas vezes você ache que não é algo tão legal, mas você tem uma personalidade singular que só você tem. Você tem experiência de vida e Deus também deu isso para você, as experiências da qual você já viveu. E isso tudo para quê? Para você usar dentro da missão que ele confiou a você. Então, você não seria tudo isso que você é hoje se você não tivesse passado por todas as coisas que você já passou. Então, descobrindo todas essas coisas que eu acabei de citar, você pode descobrir qual é a sua área de atuação dentro da missão. E existe uma fórmula aqui que o pastor Rick Warren ele traz no livro, né, que é a forma, que é F de forma espiritual, o O de opções do coração, R de recursos pessoais, M de modo de ser e A de área de experiência. Aqui nesse vídeo a gente vai ver as duas primeiras, tá? A gente vai ver a questão da nossa forma espiritual e as opções do coração. Na forma espiritual, Deus ele dá a cada filho dons espirituais para serem usados dentro da obra, né, dentro da missão. São habilidades especiais exclusivas para aqueles que creem em Deus, né? São exclusivas para quem é filho de Deus. Então, para com que a gente possa servir ao Senhor, mas não que a gente não tem como adquirir esses dons, certo? Queria que ficasse claro que, né, a gente não tem como a gente não tem como a gente adquirir, a gente buscar eles e a gente nem mesmo vai merecer eles, por isso que eles são chamados de dons. Então, eles são uma expressão da graça de Deus conosco e Deus dá a cada um conforme ele mesmo deseja. Não é a gente que escolhe os dons que a gente gostaria de ter, e sim, Deus é que determina. Eu lembro que quando eu comecei a congregar na minha igreja, eu queria muito cantar, gente, porque eu gosto de cantar. Só que a minha voz não é para cantar. E eu lembro de várias vezes, assim, eu orar pedindo a Deus, arruma minhas cordas vocais, dá um jeitinho aqui, porque eu gostaria muito, muito, muito de cantar. Até que teve um dia, eu lembro que foi muito claro, assim, da parte de Deus, né, o Espírito falando ao meu coração, filha, tu não vai cantar, tu vai falar. Deu, então tá bom, né? Aceito. Mas eu queria muito cantar. E hoje eu canto no coral da minha congregação, né? Não tenho uma voz para cantar solo, mas a minha voz, dentro das outras vozes, eu consigo servir ao Senhor. Então não é a gente que escolhe os dons que a gente vai ter, e sim é Deus que dá.
Os dons, eles foram dados para nós, não para nosso benefício próprio, mas sim para benefício da igreja, para o corpo de Cristo, né? Para o benefício de uns aos outros como cristãos. Até porque também tem outros cristãos que também receberam dons para com que eles também nos sirvam, para com que também possam nos auxiliar. E assim todos nós juntos com os nossos dons e talentos, a gente vai se ajudando, se beneficiando uns aos outros e servindo, né, a igreja, fazendo com que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido. E eu quero te perguntar uma coisa, você já parou para ver quais são os seus dons? Ah, Jaque, mas eu não tenho nenhum dom. Gente, isso não é verdade. Você é um filho de Deus, você não é um filho de Deus? Você não crê que Jesus entregou sua vida por você e que agora ele é o seu Senhor? Então você é um filho de Deus, você está salvo. Então, se você é um filho de Deus, você tem sim dons. E ele deseja usar a sua vida. De nada vale a gente ter um dom se ele não for descoberto, se ele ficar lá guardadinho, né? Tem um rapaz da nossa igreja, o Elvis, que ele sempre ficou lá quietinho, né? Eu nunca assim nem tinha conversado com ele mesmo. E um dia eu convidei ele para fazer uma peça de teatro na nossa igreja, e o rapaz se revelou assim. Ele manda muito bem no teatro, até inclusive agora na Páscoa a gente vai fazer uma peça lá na nossa igreja, uma encenação. Então tem alguns dons que as pessoas têm que a gente tem que descobrir, né? Que você precisa colocar à frente, se perguntar para o Senhor o que é que ele tem dentro de você, que você possa servir, colocar para fora. Então eu quero que você pense agora em algo que você gosta muito, em algo que todos falam assim, nossa, você faz muito bem isso. Aquilo que você faz assim que, olha, ninguém precisa nem te pagar. Tu faz de graça porque tu gosta tanto. Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas, né? O que é que eu faria de graça, que ninguém precisa me cobrar? O que eu faço? Olha, pode ser domingo que eu tô fazendo, porque eu gosto muito. Provavelmente esse tipo de pergunta vai te levar para algumas respostas que ali tem muitas chances de estar o seu dom. Então, os dons espirituais, eles revelam uma chave para que a gente possa descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério, para aquilo que Deus está confiando a nossa vida, né? E também sobre as opções do nosso coração. A Bíblia, ela usa em vários momentos, assim, o termo coração para descrever um conjunto de desejos que a gente tem, como esperança, interesses, ambições, os nossos sonhos e afeições que a gente possui. Então, o coração, ele representa uma fonte de estímulos do que a gente gosta, daquilo que nos interessa. Então, o coração revela muito, assim, quem nós somos e não o que os outros pensam a nosso respeito, ou o que os outros querem que a gente seja. O nosso coração, ele tá ali muitas vezes nos mostrando digamos, qual é a nossa paixão, né? Assim como cada um de nós tem um batimento cardíaco, uma impressão digital, cada coração bate de uma maneira diferente. E Deus deu a nós um compasso espiritual, digamos assim, né? Diferente em cada um, que é único, e isso faz com que a gente mostre assim, aquilo que está lá dentro, assim, o que a gente realmente gosta de fazer. Existe uma outra palavra também para o coração, né, que as pessoas chamam assim, a questão da paixão. A gente se refere muito ao coração e paixão, assim, tá ligado? Então existem coisas que despertam na gente uma paixão. Enquanto outras, assim, a gente já é mais indiferente, a gente não dá tanta bola. Tem coisas que geram em nós um entusiasmo muito grande, que prendem a nossa atenção. No entanto, tem outras que nos desanimam e deixam a gente, assim, às vezes até entediado. Então, esse tipo de coisa revela algumas coisas do nosso coração, aquilo que a gente tem vontade e aquilo que a gente não tem vontade. E eu queria te dizer o seguinte, ó, que é uma coisa bem interessante, tá? Não ignore os seus interesses. Não ignore aquilo que você gosta de fazer. Pense em tudo que você gosta de fazer. Pense em tudo, né? Naquilo que você gosta de fazer e você faz bem ainda por cima. E que você poderia usar para a glória de Deus. Existe uma razão pela qual você gosta de fazer essas coisas. A Bíblia diz para com que a gente sirva e ame a Deus de todo o nosso coração. Então Deus quer que a gente sirva a Ele assim, apaixonadamente e não por obrigação. Comece a analisar as coisas que faz arder seu coração, que você gosta muito. Então, um dos primeiros sinais que a gente deve observar é a questão do entusiasmo. É a questão do que faz o nosso coração pulsar, o que faz o nosso coração arder de vontade de fazer. Você nunca vai se destacar em tarefas, né, profissões que você não tem interesse, que não despertam em você um entusiasmo, uma certa paixão. Deus quer com que você use os seus interesses naturais para servir a Ele e as outras pessoas. Eu lembro que quando eu estava na faculdade de contabilidade, eu comecei a ler esse livro aqui.
Esse livro que a gente tá fazendo a leitura bíblica. E aí, num determinado tempo, e eu amava, eu já tinha muita paixão por falar de Jesus para as pessoas. E no meio desse livro aqui, enquanto eu tava lendo, eu comecei a deixar muitas coisas da faculdade de lado para poder ler o livro, para poder ler a Bíblia. E aí, muitas vezes eu tava lá estudando, quem é da área de contábeis, eu tava estudando lá um DRE, por exemplo, e aí tava lá, daí me vinha, Efésios 6, Efésios 1, Romanos 12, sabe? Eu não conseguia mais nem me concentrar mais nos estudos. Então, e aí no final do livro, depois eu tive um tempo de oração também, de mais busca ao Senhor, não foi só esse livro aqui, foi então que eu entendi que o meu chamado, a minha vocação era falar de Jesus para as pessoas, era a oratória, era a questão de falar, né, de comunicação. Então, e é uma coisa que eu amo fazer, que eu gosto muito de fazer, é domingo. Domingo agora, no último domingo, inclusive, eu fui dar um treinamento. É uma coisa que eu faço assim, de boa, assim, que eu faço, e eu acho que eu faço bem, pelo menos, né? Então, eu quero que você preste atenção nesses impulsos naturais, esses impulsos internos que tem dentro de você, porque isso pode indicar, assim, o que Deus tem pra sua vida. Quando você faz o que você gosta, ninguém precisa motivar você, você não precisa ter recompensa, porque você automaticamente vai ter prazer naquilo. E uma outra coisa, uma outra característica, né, dessas opções do nosso coração, é a questão da eficiência. Quando você faz o que você faz, né, assim que Deus condicionou você a sentir aquilo, a gostar daquilo que você faz, você se torna muito bom nisso. A paixão, ela leva a uma certa eficiência, algo bem feito, com excelência. Quando você não gosta de uma tarefa, aquilo não é a sua vibe, digamos assim, você pode até fazer algo bom, você pode fazer algo legal, mas você não vai fazer o seu melhor. A excelência mesmo, de verdade, ela vai vir quando a gente é apaixonada por aquilo que a gente está fazendo. E aqui eu quero falar rapidinho sobre a questão do seu trabalho. A questão daquele trabalho que você exerce todo dia, 40 horas semanais, às vezes mais, às vezes menos. Eu sei que muitas vezes a gente trabalha em algum lugar pela questão do nosso sustento, por uma necessidade, e até mesmo a gente até mesmo faz isso, né, por causa da nossa família, porque a gente precisa levantar recursos, né? Mas eu quero que você comece a pensar na questão da sua vocação. Aquilo que você tanto ama, será que realmente não dá para trabalhar com isso? Né? Será que realmente, eu lembro que antes de eu me tornar missionária, eu acreditava que eu ia trabalhar com missões só na minha aposentadoria, que eu ia ser uma contadora, né, sempre, e que lá na minha aposentadoria eu ia fazer algo relacionado a missões. Eu jamais imaginei que eu ia poder viver assim, trabalhar, ter o meu sustento através da minha vocação e ainda trabalhar para Deus já na minha juventude. Então eu quero que você comece a observar a sua vocação, aquilo que você gosta de fazer, se realmente não tem como, e eu acredito que tem, porque Deus é um Deus criativo, né, de uma maneira que você possa trabalhar com isso, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa para você entender um pouquinho mais da sua vocação, mas eu quero encorajar você a não viver em um trabalho onde não combine com você, onde não tenha significado, algo que você sente que não tá glorificando a Deus. Isso aconteceu para mim 1 ano antes de eu assumir a missão. Eu estava trabalhando num lugar na área de finanças, onde eu realmente, assim, eu odiava, eu chorava para ir trabalhar, porque o ambiente era ruim, eu detestava trabalhar com finanças, já tinha largado a faculdade de contabilidade, era tudo muito ruim naquele lugar. Eu lembro que eu comecei a orar, pedindo para Deus, Deus, me dá um trabalho onde eu possa, além de trabalhar bem, poder trabalhar em paz, digamos assim, que eu possa também servir ao Senhor, né? E eu lembro que eu consegui um trabalho meio turno numa corretora de seguros, onde eu tinha nossa, o meu chefe na época era um pastor, praticamente, porque ele é ainda uma pessoa maravilhosa, que eu lembro que a gente sentava para conversar, para trabalhar, e aí a gente ficava falando muitas vezes da palavra, assim, cada um em uma mesa. Então era um trabalho muito gostoso, e no outro turno eu podia me dedicar para a missão, até que então deu acho que alguns meses surgiu a oportunidade de eu ficar integralmente na missão. Então eu quero encorajar você a isso. Não quero que você largue o seu emprego. Não é isso. Mas que você comece a buscar alternativas do que você gosta de fazer. Você gosta de cozinhar? Será que realmente não dá para viver da gastronomia? Seu sonho sempre foi ser um psicólogo. Será que não dá tempo de fazer uma faculdade? Será que você está muito já desanimado para poder voltar a estudar? Deus tem chamado você para ser um policial. Será que realmente não dá tempo ainda de fazer um concurso? Sabe o que Deus tem chamado, o que Deus tem agido dentro do seu coração para com que você faça? Então eu quero incentivar você a começar a analisar isso. Qual é o sonho que Deus colocou dentro do seu coração?
Qual é o seu sonho? Porque o seu sonho, se está aqui dentro e está alinhado com a palavra de Deus, ele nem é seu, ele é sonho do Senhor. Então eu quero que você almeje viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Lembrar que o seu sonho é algo gerado no coração de Deus. Se o seu sonho é ser um advogado, busque isso. Se o seu sonho é, sei lá, né, ser uma enfermeira, busque por isso. Se o seu sonho é ter a sua própria empresa, busque por isso. Deus talvez quer usar a sua vida, né, dentro da área do empreendedorismo. Então, eu quero que você comece a pensar nessas coisas, para você poder viver para a glória de Deus de uma maneira mais plena. Tem tantas pessoas que hoje vão trabalhar e se sentem infelizes no seu trabalho, porque aquilo não está alinhado com seus dons e talentos. E eu volto a repetir que eu não estou dizendo para você largar o seu trabalho hoje, não faça isso. Você precisa do seu sustento, mas comece a pensar no que você faz bem e que você pode, sim, trabalhar com isso, né? Trabalhar dentro dessa área ainda dá tempo. Não deixe de sonhar, não deixe para lá o propósito que Deus tem para sua vida. Então Deus colocou algo em seu coração e é para com que você use isso para a glória dele. Não espere mais, corra atrás. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas e gostando disso? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Curta ele, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. Um abraço, que Deus abençoe.